Na mesma entrevista, Vossa Senhoria disse que o presidente queria reduzir o número de entrevistas sobre a Covid, amenizar os números e empurrar a responsabilidade para governadores e prefeitos. Prática que, aliás, parece continuar nesses dias. Pergunto, que ações específicas Vossa Senhoria pôde mencionar como exemplo dessa conduta do presidente? Havia algum outro plano de comunicação para substituir as entrevistas diárias concedidas pelo ministro da Saúde? Aquelas entrevistas, elas só existiam porque não havia o plano de comunicação, não havia. O normal, quando se tem uma doença infecciosa, é você ter uma campanha institucional, como foi, por exemplo, a AIDS. Havia uma campanha onde se falava sobre AIDS, como pega, e orientava as pessoas a usarem preservativo. Era difícil para a sociedade brasileira fazer, mas havia uma campanha oficial. Não havia como fazer uma campanha, não queriam fazer uma campanha oficial. Então, havia necessidade de manter a questão das informações. Mas, realmente, era para... havia um pedido assim, coloque o número, essa coisa, por que não coloca o número dos curados? Está colocando só o número... Então, a gente passou a colocar, se é uma informação, vamos colocar a informação positiva. Mas não havia essa iniciativa de comunicação. E me perdoe, eu perdi uma parte do raciocínio da pergunta, não sei se a contemplei. Poderia mencionar alguma, como exemplo dessa conduta do presidente? Eu acho que é o próprio questionamento, né? O questionamento inicial sobre a atitude de governadores. Você tinha uma situação dúbia, você tinha alguns governadores que estavam fazendo, e são públicas, né? Você teve governador Caiado tendo uma reação difícil dentro do estado de Goiás, o governador de São Paulo, uma situação difícil. Começou-se uma narrativa em relação aos governos do estado, em relação às medidas que visavam diminuir a concentração de pessoas e segurar o sistema enquanto ele se preparava. Quero falar com você aqui. Para um exercício de memória, que ações iniciadas durante sua gestão, é a penúltima pergunta, foram descontinuadas depois da sua saída do Ministério? Olha, eu acho que descontinuada e não colocaram nada no lugar, a questão do acesso, da telemedicina como porta de entrada. Eu vejo a questão da testagem, que foi iniciado o processo de compra e, ao chegar, não foi executado daquela maneira como a gente pensava no plano. Era um plano pensado em aconselhamento, acolhimento, entrada, testagem, separação de positivos e contactantes, diminuição de risco e medidas por índice de transmissão e acompanhamento dessas ações. Eu acho que a questão da pesquisa, a gente orientou a realização de uma pesquisa sobre medicação, sobre cloroquina. Nós aguardávamos a pesquisa, o próximo ministro fez uma portaria sem aguardar a conclusão da pesquisa. Que eu possa me lembrar dos pontos principais são esses. Depois são ações mesmo. Eu não posso falar nada sobre vacina, porque as vacinas não existiam quando eu estava no Ministério. Mas se eu me lembrar do plano, é lógico que a gente teria uma iniciativa nós seríamos muito proativos na direção de vacinas para podermos tê-las como uma solução. Ministro, o que motivou, é a última pergunta, o que motivou sua exoneração em 16 de abril? Eu acho que foi exatamente essa... Eu não pediria jamais demissão do cargo. Eu fui nomeado para ser ministro da Saúde do Brasil pelo presidente. O cargo de ministro da Saúde, ele em situação de pandemia, eu tinha um paciente doente. Eu tinha que ficar com o meu paciente à revelia de tudo e de todos, baseado no que eu tivesse de melhor. Eu acho que o presidente não gostou, não quis, achou por bem ter um outro ministro também, um colega que vem aí na sequência, Taj, ficou lá 20, 30 dias e depois encontrou um ministro que parece que é o que ele teve melhor afinidade nas suas ações.
o meu compromisso era com o meu paciente chamado Brasil e eu não o deixaria em hipótese alguma, mas também não negociaria os valores, não negociaria a formação que eu tenho. Após sua saída, Vossa Excelência teria percebido algum tipo de represália ou de perseguição de agentes ou órgãos do governo em decorrência de suas ações frente ao Ministério? Causou-me muita estranheza o fato de eu ser o primeiro ministro da Saúde do Brasil a quem se imputou uma quarentena de 180 dias. Eu acho que naquele momento, isso é uma coisa que eu até sugiro, que se regulamente melhor os critérios de quarentena, porque não poder trabalhar naquele momento por ter... eu acho que aquele momento era um momento até para que todo mundo que pudesse ajudar, poder trabalhar. Eu acho que aquilo dali não teve, mas não é que seja perseguição, foi um entendimento da Comissão de Ética da Presidência da República de que o ex-ministro da Saúde não poderia, e foi só a mim, ao outro ministro não foi dado esse entendimento. Eu estou plenamente satisfeito. As questões de internet, questões de fake news, essas a gente já está bem habituado e elas foram conforme o de costume.